Graça e paz. Saudade de vocês. Hoje eu quero começar esse vídeo lhe fazendo uma pergunta. Você já se sentiu frustrado alguma vez? E nem precisa você responder, porque eu sei que a sua resposta provavelmente vai ser um sim. Se você for sincero e verdadeiro consigo próprio, a sua resposta muito provavelmente vai ser um sim. Quem não já se frustrou? E quando Deus me inquietou esses dias para falar com vocês a respeito disso, eu fui humildemente olhar o dicionário e verificar o significado da palavra frustrar-se. E lá no dicionário, um dos significados que eu achei bem interessante da palavra frustrar-se foi não acontecer aquilo que se esperava. Então, nós nos frustramos quando, por alguma razão, não acontece aquilo que nós esperávamos, aquilo que nós havíamos planejado. E claro que a Bíblia, como manual de vida do cristão, ela traz explicações para o sentimento de frustração, como lidar com esse sentimento de frustração e, sobretudo, entender por que é que muitas vezes as coisas não acontecem como nós esperamos. E nesse sentido, eu quero conversar com vocês, quero refletir com vocês em uma passagem muito conhecida que está escrita lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Desses versículos 11 ao 14, o mais conhecido é, sem dúvida, esse versículo 11 que diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa passagem bíblica é muito conhecida, inclusive eu tenho certeza que diversas pessoas já ouviram essa passagem bíblica em momentos em que estavam abatidos, em momentos que estavam cansados, em momentos em que precisavam de ânimo. Mas é necessário nós analisarmos por que Deus usou o profeta Jeremias para proferir essas palavras tão maravilhosas. E se nós formos analisar o livro do profeta Jeremias, nós vamos verificar que Jeremias foi um profeta levantado por Deus para advertir o povo de Judá que era necessário voltar para a presença do Senhor. Jeremias foi um profeta levantado por Deus no momento em que Judá apresentava-se altamente arredia à presença do Senhor, altamente arredia ao cumprimento dos mandamentos do Senhor e se encontrava andando com suas próprias pernas e do seu próprio jeito, adorando deuses pagãos e não observando aquilo que Deus queria que o povo de Judá observasse. Em decorrência disso, do ponto de vista político daquela época, o povo babilônico ou a Babilônia avançava sobremaneira, conquistando os povos vizinhos, conquistando inclusive a civilização assíria, que era uma civilização avançada do seu tempo, mas a Babilônia ela avançava. E o povo de Judá temia muito ser tomado pela Babilônia. E muitos falsos profetas naquele tempo se levantaram no meio do povo de Judá, profetizando que Judá não ia ser tomada pela Babilônia. E Jeremias era uma voz única no meio daquele contexto político, no meio daquele contexto de adoração pagã. Ele era o único que dizia ao povo a verdade, que Deus iria deixar que o povo de Judá fosse tomado pela Babilônia, caso o povo não se consertasse e voltasse a cumprir os mandamentos e a lei de Deus. E Jeremias trazia essa mensagem que não era nem um pouco agradável. O povo queria continuar andando por suas próprias pernas, não viu a
a mensagem de Jeremias, não deu ouvido à mensagem de Jeremias, ignorou completamente a mensagem de Jeremias. E sabe o que foi que aconteceu? Como o nosso Deus, ele é um Deus fiel, que sempre cumpre o que promete, chegou o dia de Judá ser conquistada pela Babilônia e o povo de Judá ser levado para o exílio. E aí, no momento em que o povo ele é levado para o exílio na Babilônia, ele é levado cativo pelos babilônicos para a Babilônia, Deus usa Jeremias para escrever uma carta para esse povo. E é justamente nessa carta que Jeremias profere essas palavras. Eu é que sei os pensamentos que Deus, aliás, profere essas palavras através do profeta Jeremias. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Mas antes desse versículo, Deus tinha dito ao povo, através dessa mesma carta, ou nessa mesma carta de Jeremias, Deus tinha dito ao povo: fiquem aí, plantem, colham, comam dos frutos do que vocês plantarem, casem-se, deem seus filhos em casamento. Ou seja, em resumo, Deus estava usando Jeremias para dizer ao povo: vocês vão passar um tempo. Vocês vão passar um tempo aí no cativeiro, vocês vão passar um tempo aí no exílio. E quando vocês voltarem a me adorar, quando vocês voltarem a me buscar de todo o coração, vocês vão me achará. E aí, nesse momento, eu vou mudar a sorte de vocês e vou trazer vocês de volta dessa terra de exílio para onde eu lhes mandei. Amados, o que é que isso tem a ver com frustração? Meditando essa semana nessa palavra de Jeremias, onde Deus falou tremendamente comigo, porque todos nós nos frustramos. É impossível viver uma vida e nela não termos frustração, porque sempre algo que nós planejamos vai acontecer diferente ou não vai acontecer. Eu mesma essa semana, passei a semana toda a Deus pedindo para que acontecesse uma coisa e não aconteceu. Ou seja, meus pensamentos, eles foram frustrados. Mas o que é que essa palavra de Jeremias, ela tem a ver com frustração? Muitas vezes nós nos frustramos porque fazemos planos que estão fora da vontade do Senhor. A Bíblia escreve lá no livro de Provérbios 16 que o homem faz planos, mas a palavra certa vem da boca de Deus. Ou seja, nós fazemos planos, mas a última palavra, a palavra certa, a palavra final, ela vem da boca de Deus. O que significa dizer que os nossos planos e projetos, por mais que nós queiramos, se ele não estiver no centro da vontade de Deus, ele não vai acontecer. Os nossos planos e projetos, eles só vão acontecer se eles estiverem no centro da vontade de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Se nós fizermos planos e esses planos eles não estiverem de conformidade com a vontade de Deus, eles não vão acontecer e, consequentemente, nós vamos nos frustrar. Então, a grande questão que eu formulei no começo desse vídeo é: você já se frustrou alguma vez? Muito provavelmente sim. E aí eu lhe faço uma pergunta: por quê? Antes de você estabelecer os seus planos, você perguntou a Deus se era da vontade dele que esse plano fosse estabelecido? Porque Deus tem propósitos para a minha e para a sua vida. E os propósitos dele sempre se cumprirão. Em outro vídeo aqui passado, em que eu inclusive intitulei errado, era para ser recalculando a rota, né? Pela história de Abraão, nós vemos quantas vezes Deus recalculou a rota de Abraão até que Abraão estivesse no centro da vontade de Deus, para que a vontade de Deus fosse cumprida e estabelecida na vida de Abraão. Não foi a vontade de Abraão, não foi no tempo de Abraão, não foi o plano de Abraão, foi o plano que Deus tinha para Abraão. Então o sentimento de frustração advém justamente do fato de que nós planejamos sem perguntar se aquele planejamento ele é da vontade de Deus. E a Bíblia claramente diz que o homem faz planos, mas a palavra certa vem da boca de Deus. A Bíblia claramente diz aqui nesse versículo de Jeremias que é Deus quem sabe o pensamento que ele tem a nosso respeito. Pensamentos e os pensamentos de Deus são sempre de paz e nunca de mal, para nos dar o fim que ele deseja, não é o fim que nós desejamos. Felizmente, não é o fim que nós desejamos, porque a Bíblia também escreve lá no livro de Filipenses que
Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, a vontade de Deus, como também está escrito na Bíblia, é sempre boa, perfeita e agradável. E a nossa frustração advém disso, dado o fato de nossos planos, muitas vezes, eles não estarem no centro da vontade de Deus. Além disso, ainda tem um outro fator que eu aprendi, e eu acho que muitas pessoas da minha faixa etária devem ter aprendido isso também. Muitas vezes Deus levanta pessoas. Deus, por vezes, até quando nós somos mais novos, Deus levanta os nossos pais para nos mostrarem caminhos, para nos mostrarem propósitos que muitas vezes Deus estabelece para as nossas vidas e nós ignoramos a voz do Senhor. Eu quero lhe fazer refletir nessa palavra no seguinte ponto: o povo foi para o exílio porque o povo não escutou a palavra que Deus tinha mandado dizer pela boca do profeta Jeremias. Então, quantas vezes os nossos planos são frustrados e, consequentemente, nós nos sentimos no exílio porque nós não escutamos as pessoas que Deus levanta para nos falar. Então, vamos ficar atentos à voz do Senhor. Vamos, antes de estabelecermos os nossos planos, perguntar a Deus se aquele plano que nós estamos traçando é da vontade dele, está de acordo com a vontade dele, para evitar que esse plano ele não aconteça e, consequentemente, nós sejamos frustrados. Qual é, portanto, a receita para que nós evitemos frustrar? Eu entendo hoje que frustrar nós nos frustrarmos é um processo natural da vida do ser humano, mas devemos evitar nos frustrar. E aí surge a pergunta: como é que nós vamos evitar que nos frustremos? Fazendo planos que estejam no centro da vontade de Deus, ouvindo pessoas que Deus levanta para nos mostrar qual é a vontade dele. Porque quando nós ignoramos esses caminhos, os nossos planos, por mais que pareçam bons aos nossos próprios olhos, eles serão frustrados. Vamos pensar nisso? Uma semana abençoada para você, cheia da presença de Deus, que você seja ricamente abençoado por essa palavra, que você reflita nessa palavra como eu refleti. E deixa eu lhe dizer uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Deus, às vezes, frustra os nossos planos. Na hora a gente não entende, mas depois, quando a gente olha para trás, a gente vai agradecer a Deus pelos nossos planos terem sido frustrados. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada.